Comunicação não violenta Marshall Rosenberg. Agradecimentos. Sou grato por ter podido estudar e trabalhar com o professor Carl Rogers na época em que ele pesquisava os componentes de uma relação de apoio. Os resultados dessa pesquisa desempenharam um papel-chave no desenvolvimento do processo de comunicação que descreverei neste livro. Serei eternamente grato ao professor Michael Hakim por ter me ajudado a ver as limitações científicas e os riscos sociais e políticos de praticar a psicologia como fui treinado, um modo de entender os seres humanos com base em patologias. Ver as limitações desse modelo me estimulou a procurar formas de praticar uma psicologia diferente, baseada na crescente clareza a respeito de como nós, seres humanos, deveríamos viver. Também sou grato a George Miller e a George Albee pelos esforços para alertar os psicólogos quanto à necessidade de encontrar maneiras melhores de disseminar a psicologia. Eles me ajudaram a ver que a enorme quantidade de sofrimento em nosso planeta requer modos mais eficazes de distribuir habilidades tão necessárias quanto aquelas oferecidas por uma abordagem clínica. Gostaria de agradecer a Lucy Liu por ter editado este livro e criado o manuscrito final. A Rita Herzog e Kathy Smith pela assistência no processo de edição. E a Daryl Milligan, Sonia Nordenson, Melanie Sears, Bridget Belgrave, Marianne Moore, Kittrell McCord, Virginia Hoyt e Peter Weissmiller pela ajuda adicional. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão à amiga Annie Muller. Ela me encorajou a ser mais claro no referente aos fundamentos espirituais de meu trabalho, o que o fortaleceu e enriqueceu minha vida. Quando conheci Marshall Rosenberg, uma comunicação profunda se estabeleceu imediatamente entre nós, pois além de termos em comum os ideais de paz, fomos influenciados pelos mesmos mestres. O presente livro é um best-seller internacional. Ele acompanha e reforça um novo método de resolução pacífica de conflitos. Seu principal mérito é nos ensinar a nos colocarmos no lugar do outro, desenvolvendo a empatia, que é de grande ajuda até em casos mais difíceis de rupturas e má comunicação. Marshall Rosenberg e sua equipe introduziram o método de comunicação não violenta no Brasil há alguns anos, e esta obra encontrará um solo já fertilizado. De todo o coração desejo grande sucesso a esta imensa contribuição para o desenvolvimento de uma cultura de paz no Brasil e no mundo. O trabalho do Dr. Marshall Rosenberg sobre a comunicação não violenta revela, inicialmente, a profundidade que a cultura de guerra adquiriu, tanto na nossa linguagem quanto nos relacionamentos. Por outro lado, sua habilidade pedagógica nos encoraja a entrar em contato com esse centro de humanidade, onde nos reconhecemos como aprendizes de novos modos de estar e de nos articular com os outros e com o mundo. Além de ser uma via de autoconhecimento, a comunicação não violenta é um instrumento eficiente e mais do que oportuno para capacitar aqueles que, comprometidos com a implementação de uma cultura de paz, visam se autoeducar para restabelecer a confiança mútua entre pessoas, instituições, povos e nações. A Associação Palas Athena Marshall Rosenberg oferece ferramentas das mais eficientes para cuidarmos da saúde e dos relacionamentos. A CNV conecta a alma das pessoas, promovendo sua regeneração. É o elemento que falta em tudo que fazemos. Autor de As 7 Leis Espirituais do Sucesso. A notável mensagem do Dr. Marshall fornece aos professores passos simples para a comunicação pacífica e uma nova maneira de trabalhar com crianças e pais. Diretora executiva do Centro Americano de Educadores Montessori. As técnicas dinâmicas de Marshall Rosenberg transformam potenciais conflitos em diálogos pacíficos. Ele ensina ferramentas simples para desarmar argumentos perigosos e criar conexões de compaixão com a família, amigos e outros conhecidos. Eu recomendo este livro com entusiasmo. Autor de Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Acredito que os princípios e as técnicas deste livro podem literalmente mudar o mundo. Porém, mais importante do que isso, eles podem melhorar a qualidade de vida entre companheiros, filhos, vizinhos, colegas de trabalho e todas as pessoas com as quais interagimos. Minha recomendação não poderia ser mais enfática. Jack Canfield, coautor da série Histórias para Aquecer. Prefácio. Crescer como pessoa de cor na África do Sul do Apartheid na década de 1940 não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado da cor de sua pele a cada momento do dia.
Depois, ser espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais, e em seguida por jovens negros que o consideravam branco demais, era uma experiência humilhante que poderia levar qualquer um à vingança violenta. Fiquei tão indignado com essa vivência que meus pais decidiram me levar para a Índia e me deixar por algum tempo com meu avô, o lendário Mohandas Karamchand Gandhi, para que eu pudesse aprender com ele a lidar com a raiva, a frustração, a discriminação e a humilhação que o preconceito racial violento pode provocar. Naqueles 18 meses aprendi mais do que esperava. Hoje, meu único arrependimento é que eu tinha apenas 13 anos, e ainda por cima, era aluno medíocre. Se eu fosse mais velho, um pouco mais sensato e pensasse mais, poderia ter aprendido muito mais. No entanto, as pessoas devem se contentar com o que recebem e não ser demasiado gananciosas. Uma lição fundamental no modo de vida não violento. Como poderei esquecer isso? Uma das muitas coisas que aprendi com meu avô foi a compreender a profundidade e a amplitude da não violência, e a reconhecer que somos todos violentos e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Com frequência, não reconhecemos nossa violência porque somos ignorantes a respeito dela. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão da violência é aquela de brigar, matar, espancar e guerrear. O tipo de coisa que os indivíduos comuns não fazem. Para me fazer compreender isso, meu avô me fez desenhar uma árvore genealógica da violência, usando os mesmos princípios usados nas árvores genealógicas das famílias. Seu argumento era que eu entenderia melhor a não violência se compreendesse e reconhecesse a violência que existe no mundo. Toda noite ele me ajudava a analisar os acontecimentos do dia, tudo que eu experimentara, lera, vira ou fizera aos outros. E a colocá-los na árvore, sob as rubricas física, a violência em que se tivesse empregado força física, ou passiva, a violência em que o sofrimento tivesse sido mais de natureza emocional. Em poucos meses, cobri uma parede de meu quarto com atos de violência passiva, a qual meu avô descrevia como mais insidiosa que a violência física. Ele explicava que, no fim das contas, a violência passiva gerava raiva na vítima, que, como indivíduo ou membro de uma coletividade, respondia violentamente. Em outras palavras, é a violência passiva que alimenta a fornalha da violência física. Em razão de não compreendermos ou analisarmos esse conceito, todos os esforços pela paz não frutificam ou alcançam apenas uma paz temporária. Como podemos apagar um incêndio se antes não cortamos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Meu avô sempre enfatizou de forma eloquente a necessidade da não violência nas comunicações, algo que Marshall Rosenberg vem fazendo de modo admirável há muitos anos em seus escritos e seminários. Li com considerável interesse seu livro Comunicação Não Violenta, aprimorando seus relacionamentos pessoais e profissionais, e fiquei impressionado com a profundidade do trabalho e a simplicidade das soluções. A menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, como diria meu avô, nenhuma mudança jamais acontecerá. Infelizmente, estamos todos esperando que os outros mudem primeiro. A não violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã, nem é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se, isto sim, de inculcar atitudes positivas em lugar das atitudes negativas que nos dominam. Tudo o que fazemos é condicionado por motivações egoístas. Que vantagem eu levo nisso? E essa constatação se revela ainda mais verdadeira numa sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo. Nenhum desses conceitos negativos leva à construção de uma família, comunidade, sociedade ou nação homogênea. Não é importante que nos reunamos nos momentos de crise e demonstremos patriotismo agitando a bandeira. Não basta que nos tornemos uma superpotência, construindo um arsenal que possa destruir várias vezes este mundo. Não é suficiente que subjuguemos o resto do mundo com nosso poderio militar, porque não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. Em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. É comum ouvirmos as pessoas dizerem: "Este é um mundo cruel, e se a gente quer sobreviver, também tem de ser cruel."
Tomo humildemente a liberdade de discordar de tal argumento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Recomendo entusiasticamente este livro e a aplicação do processo de comunicação não violenta que ele prega. É um primeiro passo significativo para mudarmos nossa comunicação e criarmos um mundo mais compassivo. Fundador e presidente do M.K. Gandhi Institute for Nonviolence. 1. Do fundo do coração, o cerne da comunicação não violenta. O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Assim, durante a maior parte da vida, tenho me preocupado com duas questões. O que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas? O que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas? Minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta do verão de 1943, quando nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana após nossa chegada, eclodiu um conflito racial, que começou com um incidente num parque público. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. Nosso bairro ficou no centro da violência e as escolas foram trancadas em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas, descobri que o nome judeu era algo perigoso na quadra onde eu pelei. Certa manhã, ao entrar na escola, dois garotos me chamaram para um canto e perguntaram, com veneno: "Você é Kiki?" Eu nunca tinha ouvido aquela palavra e não sabia que algumas pessoas a utilizavam de maneira depreciativa para se referir aos judeus. Depois da aula, os dois já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão de 1943, venho examinando aquelas duas questões que mencionei. O que nos permite, por exemplo, permanecer sintonizados com nossa natureza compassiva até nas piores circunstâncias. Penso em pessoas como Etty Hillesum, que continuou compassiva mesmo quando sujeita às grotescas condições de um campo de concentração alemão. Na época, ela escreveu: "Não é fácil me endireitar. Não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. É só isso que eu realmente quero abrir hoje de manhã. Não que eu vá viver atenta à Gestapo, contrafeita, tendo gritado comigo. Sim, eu tenho que sentir a indignação, até tenho sentido verdadeiramente de manhã. Mas por que eu deveria eliminar tudo isso de mim inteiramente? Brigo com as mãos amarradas nas costas. Ei, pareciam otários. Você foi esfolada e eu brigo com a cruz na testa. A cruz da minha cabeça e do meu coração, que às vezes não me ferem, para além da coisa que eu sinto com um toque humorado e ficção. Eu gostaria de ter descido, ao menos assim. O porquê de estarmos hoje de pena comigo e de não sentir os meus passos. Tendo hoje fugido de volta. Uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de mantermos compassivos, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação, falar e ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros, de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça. Denomino essa abordagem comunicação não violenta, usando o termo não violência na mesma acepção que lhe atribuía Gandhi, referindo-se a nosso estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva. Em todo este livro, a abreviatura CNV será utilizada para se referir à comunicação não violenta. Uma maneira de concentrar a atenção. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo.
Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos sobre como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros, e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na... Aqui está a continuação da transcrição dos textos da imagem. Consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e as dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente e sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que estão nos afetando. Aprendemos a identificar e articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. A forma é simples, mas profundamente transformadora. Quando utilizamos a CNV para ouvir nossas necessidades profundas e as dos outros, percebemos os relacionamentos por um novo enfoque. À medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por um enfoque novo. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade de nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente, a nós e aos outros, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Embora eu me refira à CNV como processo de comunicação ou linguagem da compaixão, ela é mais que processo ou linguagem. Num nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá onde de fato poderemos achar o que procuramos. Existe a história de um homem agachado debaixo de um poste de iluminação, procurando algo. Um policial se aproxima e pergunta o que ele está procurando. "Minha chave", responde o homem, que parece embriagado. "Você perdeu a chave aqui?" pergunta o policial. "Não", responde o homem. "Perdi-a lá atrás." "Então, por que está procurando aqui?" pergunta o policial. O homem se apressa a explicar, e que a luz está muito melhor aqui. Vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em lugares onde é improvável que eu consiga o que quero. Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência, de condicionar minha atenção a se concentrar em pontos que tenham o potencial de me dar o que procuro. O que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Essa característica da compaixão, que denomino entregar-se de coração, se expressa na letra da canção Given To, composta por minha amiga Ruth Bebermeyer em 1978. Nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim, quando você compreende a alegria que se tem ao dar algo. E você sabe que estou dando aquilo não para fazer você ficar me devendo, mas porque quero ver o amor que sinto por você. Receber algo de alguém que me ama é um presente em si mesmo, e nunca conseguirei retribuir o gesto. Quando você não me pede algo, eu lhe dou meu amor. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto presenteado também. Ao entregarmos algo de coração, nossos atos brotam da alegria que apreciamos ao contribuir para a vida dos outros. Reações resultantes do que foi dado por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar apagam essa alegria. Quem doa se beneficia daquele refluxo de autoestima que se produz sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de alguém. Para usarmos a CNV, as pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la, ou mesmo estar motivadas a se comunicar compassivamente conosco. Se nos ativermos aos princípios da CNV, motivados somente a dar e a receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é nosso único interesse, eles se unirão a nós no processo, e acabaremos conseguindo nos relacionar com compaixão uns com os outros. Não estou dizendo que isso sempre aconteça rapidamente.
Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nos mantemos fiéis aos princípios e ao processo da CNV. O processo da CNV. Para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, concentramos a luz da consciência em 4 áreas, às quais nos referiremos como os 4 componentes do modelo da CNV. Os 4 componentes da CNV: 1. Observação. 2. Sentimento. 3. Necessidades. 4. Pedido. Situação. O que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida? O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação. Magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados, etc. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Temos consciência desses 3 componentes quando usamos a CNV para expressar clara e honestamente como estamos. Uma mãe poderia expressar essas 3 coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo: Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o 4º componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora. Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as 4 informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas 4 informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente percebendo o que estão observando e sentindo e o que estão necessitando. Depois, verificamos se estão dispostos a atender ao que eles pedem para enriquecer a 4ª informação, o pedido. À medida que mantivermos nossa atenção concentrada nessas áreas e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo, estabeleceremos um fluxo de comunicação dos 2 lados até a compaixão se manifestar naturalmente. O que estou observando, sentindo e do que estou necessitando. O que estou pedindo para enriquecer minha vida. O que você está observando, sentindo e do que está necessitando. O que você está pedindo para enriquecer sua vida. O processo da CNV, as ações concretas que estamos observando e que afetam nosso bem-estar. Como nos sentimos em relação ao que estamos observando, as necessidades, valores, desejos, etc., que estão gerando nossos sentimentos, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. As 2 partes da CNV. 1. Expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes. 2. Receber com empatia por meio dos 4 componentes. Ao usarmos esse processo, podemos começar nos expressando ou então recebendo com empatia essas 4 informações dos outros. Dos capítulos 3 ao 6, aprenderemos a perceber e a expressar verbalmente cada um desses componentes. Mas é importante ter em mente que a CNV não consiste num formulário pré-estabelecido, a ser aplicado a várias situações e estilos pessoais e culturais. Embora, por conveniência, eu refira a CNV como linguagem ou processo, ela não se adapta rígida e mecanicamente como um manual de computador. A ênfase da CNV está em nossas consciências, no foco que aplicamos ao pensar e ao falar. Essas 4 componentes, não nas palavras exatas, são trocadas, aplicando a CNV em nossa vida e no mundo. Quando utilizamos a CNV em nossas interações com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em nosso estado compassivo natural. Trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e a diversas situações: relacionamentos íntimos, famílias, escolas, organizações e instituições, terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de toda natureza. Algumas pessoas usam a CNV para estabelecer maior grau de profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. Eis o depoimento de uma participante de um de nossos seminários, em San Diego. Quando aprendi como posso receber, escutar e dar, expressar por meio da CNV, superei a fase em que me sentia agredida e feita de capacho e comecei a realmente escutar as palavras e entender os sentimentos subjacentes. Eu me dei conta do homem com quem estava casada por 28 anos, um homem muito sofrido. Ele havia pedido o divórcio sem jamais ter um seminário sobre V. Para encurtar a história,
Minha vida de casada hoje, após longo tempo, é a extensão da contribuição que a CNV deu para termos um final feliz. Aprendi a. Outros usam a CNV para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. Uma professora de Chicago escreve: há cerca de um ano, venho utilizando a CNV em minha turma de alunos especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm desenvolvimento retardado da linguagem, dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala coça, diz palavrões, grita e espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a dica. Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua girafa. Ele então começa a se levantar para demonstrar a CNV com seus bonecos de girafa. Na mesma hora ele se levantava, olhava para a pessoa que havia estado com raiva e diz com a dica: por favor, você poderia sair da minha carteira? E ficava com raiva quando os outros riam dele. CNV não é divertido, eu disse. Os outros alunos em geral respondem com algo nessa linha. Me desculpe, eu não sabia que isso deixava você aborrecido. Também digo a eles para harmonizar a CNV com algum delineamento geral das 5 necessidades que descrevi a harmonia da CNV do curso. Precisamos compreender cada situação de conflito e buscar um entendimento de necessidades de adequações com os outros alunos. Quando digo com algum tom de reprovação, o que podemos fazer a respeito disso? Tive uma amiga que trabalhava com o drama. A CNV ajuda a compreender e aceitar as necessidades de adequação com os outros alunos, quaisquer que fossem suas necessidades de adequação. Ao final das aulas, ela acabava captando a mensagem e reiterando suas necessidades na aula. Uma médica de Paris escreve: cada vez mais o uso da CNV no prática clínica. Alguns pacientes reconheceram sua psicóloga, explicando que seus médicos não costumam se interessar pela maneira que vivem ou lidam com as doenças. A CNV me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinado momento. Acho que isso ajuda sobretudo no relacionamento com hemofílicos e aidéticos, pois ocorre tanta raiva e dor que é comum a relação entre o paciente e o profissional de saúde ficar seriamente abalada. Falei com uma adicta que vem trabalhando há 5 anos, me disse que o que mais a tinha ajudado foram minhas tentativas de achar maneiras para ela desfrutar o dia a dia. Nesse sentido, a CNV me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, eu ficava com raiva e achava má prognóstica, e assim era difícil escutá-lo-se sinceramente e viver até o final. A CNV desenvolvia uma nova consciência, bem como uma nova linguagem. Fico assombrada em ver quanto ela se encaixa bem em minha prática clínica. À medida que me envolvo cada vez mais na dança da CNV, sinto mais energia e alegria no trabalho. Outros, por sua vez, empregam esse processo na política. Uma ministra francesa, ao visitar a irmã, notou quanto esta e o marido estavam se comunicando e respondendo um ao outro de maneira diferente. Encorajada pela descrição que fizeram da CNV, mencionou que na semana seguinte estaria negociando com a Argélia algumas questões delicadas, referentes a procedimentos do acordo. Embora o tempo fosse curto, despachamos para Paris um instrutor da língua francesa, a fim de trabalhar com ela e sua equipe. Posteriormente, ela atribuiu granjeio ao CNV a capacidade de sucesso das negociações na Argélia e as novas técnicas de comunicação que aprenderam. Em Jerusalém, durante uma sessão, convidamos os participantes a se expressar a respeito do problema da Cisjordânia, extremamente polêmico. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditam que cumpriram uma determinação religiosa ao fazê-lo. Eles estão enredados num conflito não apenas com os palestinos, mas também com israelenses que reconhecem o desejo palestino de ter soberania nacional na região. Durante uma sessão, um de meus instrutores e eu criamos um modelo de escuta e empatia usando a CNV. Em seguida, convidamos os participantes a se alternarem nos papéis uns dos outros. Passados 20 minutos, uma colona declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem capazes de ouvi-la do mesmo modo que havia acabado de ser ouvida, ela estaria disposta a considerar abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para algum lugar em território internacionalmente reconhecido como israelense. Hoje, em todo o mundo, a CNV serve como recurso valioso para comunidades que enfrentam conflitos violentos ou graves tensões de natureza étnica, religiosa ou política.
O avanço do treinamento em CNV e seu uso em mediações entre partes em conflito em Israel, no território da Autoridade Palestina, na Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros lugares, tem sido motivo de especial satisfação para mim. Certa vez, meus associados e eu estivemos em Belgrado durante 3 dias muitíssimo tensos, treinando cidadãos que trabalhavam pela paz. Logo ao chegarmos, vimos estampada no rosto dos participantes uma expressão de visível desespero, pois o país estava então envolvido numa guerra brutal na Bósnia e na Croácia. À medida que o treinamento avançou, começamos a ouvir o som de risos em suas vozes, o que expressaram sua profunda gratidão e alegria por terem encontrado o recurso de que precisavam. Nas 2 semanas seguintes, trabalhando na Croácia, se precisar de mais alguma coisa ou tiver outras, Israel e na Palestina, tornamos a ver cidadãos desesperados de países arrasados pela guerra recuperarem o ânimo e a confiança a partir do treinamento em CNV que recebiam. Sinto-me abençoado por poder viajar o mundo todo ensinando às pessoas um processo de comunicação que lhes dá poder e alegria. Agora, com este livro, estou feliz e empolgado por poder compartilhar com você a riqueza da comunicação não violenta. Resumo. A CNV nos ajuda a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos, possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros, mediante a concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer nossa vida. A CNV promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Algumas pessoas usam a CNV para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais e outras ainda para gerar relacionamentos mais eficazes no trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV de muitas formas para de conflitos em todos os níveis. A CNV em ação assassino, matador de crianças. Intercalações ao longo deste livro, há diálogos intitulados A CNV em Ação. Eles se destinam a proporcionar o gostinho de um intercâmbio real em que um dos interlocutores aplique os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a CNV não é meramente uma linguagem, nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem se expressar pelo silêncio, uma característica do estar presente pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de A CNV em Ação que irei são versões necessariamente estilizadas e resumidas de intercâmbios da vida real, nos quais momentos de empatia silenciosa, narrativas, humor, gestos, etc., contribuíram para estabelecer entre as duas partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condensam os diálogos na forma impressa. No mesquita do campo de refugiados de Derreixa, em Belém, na Cisjordânia, eu estava apresentando a comunicação não violenta a cerca de 170 muçulmanos palestinos. Até então, minhas aparições para com os americanos não eram positivas. De repente, enquanto falava, percebi que uma onda de tumulto abafado se espalhava pelo recinto e público. "Estão dizendo que é um americano", alertou meu intérprete, no mesmo momento em que um dos participantes se levantava subitamente. Olhando em minha direção, ele gritou a plenos pulmões: "Assassino!" De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro: "Assassino! Matador de crianças! Assassino!" Felizmente, fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. A caminho do campo de refugiados, eu tinha visto várias latas vazias de gás lacrimogênio, que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estava estampado claramente Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. E a mesma inscrição, pude ter certeza, estava impressa nos numerosos ferros de lacrimogênio que os participantes haviam usado. Dirigi-me ao homem que me havia interpelado. Você está com raiva porque você gostaria que meu governo usasse seus recursos de um jeito diferente?" "Ele pode ter certeza de que estou." "Você acha que precisamos de gás lacrimogênio?" "Precisamos é de esgotos, não de gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos de nosso próprio país." "Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter a independência política?" Você sabe o que é viver 27 anos aqui, onde tenho vivido com minha mulher e filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós?"
Está me parecendo que você está muito desesperado e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Ele, você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente. Ele brinca no esgoto. Não há uma sala de aula ainda, tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Eu estou ouvindo quanto é penosa para você a educação das suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você mais quer é ver que elas possam se beneficiar de tudo. Uma boa educação, a oportunidade de brincar e crescer em segurança. Ele é isso mesmo. O básico. Direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas. Nosso diálogo continuou. Ele expressando sua dor por quase 20 minutos mais, e eu procurando escutar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concentrei nas palavras. Recebei as palavras dele como uma dádiva, pois me deram uma oportunidade de ver o ser humano que estava diante de mim, de realmente me ligar a ele e de expressar minha profunda empatia. Uma vez que se sentiu compreendido, o homem foi capaz de me revelar o motivo de estar naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que me havia chamado de assassino estava me convidando para ir à sua casa para um jantar de Ramadã.